estão vendendo uma nova bateria como se ela fosse o fim definitivo do problema de degradação. Uma bateria que se regenera sozinha, promete até 1.800.000 quilômetros e praticamente elimina o medo de troca ao longo da vida útil do carro. O anúncio veio da CATL, a maior fabricante de baterias do mundo, e obviamente já virou manchete otimista. Mas quando a gente tira o marketing da frente e coloca a engenharia na mesa, a pergunta muda completamente. Então, nesse vídeo, eu vou explicar o que essa bateria realmente faz, onde a promessa se sustenta e onde ela começa a ficar conveniente demais. Então, começamos como? A CATL não é uma startup qualquer, tentando chamar a atenção de investidor. Ela fornece baterias para Tesla, BMW, Volkswagen e praticamente metade da frota elétrica global. Então, quando a CATL fala, o setor escuta. E o que ela revelou agora foi uma nova arquitetura de bateria com capacidade autocurável, vocês estão escutando, ou seja, capaz de reduzir danos internos causados por microfissuras, crescimento de detritos e desgaste químico ao longo do tempo. Então, traduzindo para vocês, é um tipo de dano invisível que normalmente mata uma bateria antes da hora, como qualquer outro carro, como esse daqui, o Renault Kwid que está ali atrás, ok? Então, segundo a CATL, essa nova tecnologia permitiria uma vida útil equivalente até 1,8 milhões de quilômetros, algo que, na teoria, ultrapassa até a própria vida útil do veículo. E é aqui que o hype começa. E é exatamente aqui que a análise do canal Artifícios Automotivos precisa também começar. Então falamos de problemas de baterias ao longo do mundo e aonde termina o market. Então toda bateria de íons de lítio sofre degradação. Não importa se é NMC, LFP, NCA ou qualquer outra sopa de letrinhas. Essa degradação vem basicamente de 3 fatores. O primeiro deles e mais clássico é o ciclo de carga e descarga, que vocês já conhecem bem. Existe também o estresse térmico, carregar a bateria em carga de corrente contínua e tudo mais, e acaba também dando o terceiro ciclo disso aqui, envelhecimento químico interno, com todos esses coadjuvantes. Então, o ponto mais crítico dentro das células, com o tempo, surgem essas microfissuras dos eletrodos, formação também de detritos, de lítio e perda da integridade do eletrólito. Então, esses problemas acabam reduzindo, consequentemente, a capacidade da bateria, aumenta também a resistência interna, tem certos tipos de baterias que acabam superaquecendo, elevam, então, o risco térmico e não são resolvidos com software, a atualização OTA ou discurso bonito. Então, existe aí, claro, em alguns recalques, de você limitar, né, a bateria quando existem problemas térmicos, mas essa bateria está longe disso. Então, o que está significando esse termo autocurável de verdade? Então, aqui vale separar o que é engenharia real e o que é palavra de efeito. Autocurável não significa que a bateria se conserta como um organismo vivo. O que a CATL está descrevendo é uma química de materiais e estruturas internas que reduzem a propagação de microfissuras. Acaba redistribuindo tensões mecânicas dentro desse eletrodo e também acaba limitando o crescimento de detritos. Também acaba ocorrendo outro fator, estabiliza reações parasitas ao longo do tempo neste pack de bateria. Em outras palavras, a bateria não evita desgaste, mas retarda, controla esse desgaste de forma muito mais eficiente que qualquer outra bateria no mercado. Então isso é relevante e muito relevante. E da onde está surgindo esse salto, né, de tecnologia? A CATL não revelou todos os detalhes, é óbvio, mas o que já sabe aponta para 3 pilares. O primeiro deles, novos materiais de eletrodo com maior elasticidade estrutural. Isso acaba reduzindo as trincas causadas por expansão e contração durante os ciclos. O segundo deles é modificação no eletrólito, tornando menos reativo e mais estável ao longo de anos de uso. Terceiro deles aqui é a arquitetura celular otimizada, com melhor dissipação térmica e menor estresse localizado. Então nada disso
é ficção científica, mas também nada disso também é mágica. Então temos aqui um tema, né? 1,8 milhões de quilômetros de autonomia que esse carro pode atingir. Então precisamos de uma lupa para poder enxergar. Quando a CATL fala em 1,8 milhões de quilômetros, ela não está dizendo que seu carro propriamente dito vai rodar, isso mantendo 100% da bateria. Vocês estão conseguindo compreender? É um termo técnico. Ela está falando que o número projetado com ciclos que ela fez em laboratório vai alcançar esse numeral. Então, em condições até controladas. Também até tendo um limite mínimo de capacidade aceitável. Ou seja, tem uma vida térmica muito boa, não experiência real do usuário médio como eu e você. Na prática, isso vai acabar significando que 70% da capacidade, após essas centenas de milhares de quilômetros, ela vai estar ainda saudável, tá? Mas não vai estar mais com 100%. Ou uso até em aplicações estacionárias depois dessa vida automotiva. Ou seja, ela é muito boa, ela vai durar muito. Esse número impressiona, mas eu estou tentando contextualizar para vocês aqui do canal. Então, por que tudo isso importa? Mesmo com esse filtro, o impacto é enorme. Se uma bateria consegue agora reduzir drasticamente uma degradação que é natural em qualquer carro elétrico existente no mundo, manter também uma estabilidade térmica incrível, operar por décadas, não estamos falando agora de 5 anos, 8 anos de garantia, são décadas de uso. Isso muda 3 coisas fundamentais atuais. O custo, primeiro, de propriedade desse carro. Carros elétricos costumam até ter agora com preço semelhante a um carro a combustão, mas eles são caros. Então tem o valor residual do carro elétrico, isso é importante também. Existem também modelos de negócio de montadoras. Vou falar sobre isso, e isso é muito importante também. Isso vai matar muita montadora por aí. Porque essa nova bateria deixa de ser um calcanhar de Aquiles e passa a ser um ativo durável. Vocês estão conseguindo entender? Primeiro porque ela tira um medo do consumidor. Porque hoje muita gente ainda evita carro elétrico por um motivo muito simples. E quando essa bateria vai acabar? É o que eu vejo aqui muitos inscritos falando sobre isso, pessoas na família que me perguntam, você está há mais de 4 anos aí, quase 5 anos com carro elétrico, isso afeta? Uma tecnologia dessas ataca exatamente esse medo. Mesmo que o usuário nunca chegue perto de 1.800.000 quilômetros de autonomia, o simples fato de saber que a bateria não é descartável em 5, 8 ou 10 anos muda completamente a percepção de produtos. E isso acaba acelerando a adoção de mais usuários na tecnologia. Isso também mexe com o mercado. Eu vou acabar chegando naquele ponto que eu falei para vocês. Porque se agora passa a incomodar certo tipo de grupos, se uma bateria dura tanto, o carro passa a durar mais que o interesse econômico das próprias montadoras. Por quê? Isso acaba afetando renovação de frotas. Pô, tô com esse carro aqui tá com a vida útil dela tranquila. Por que eu vou vender esse carro? Né? Vai diminuir o ciclo de vendas. Vocês estão entendendo? A estratégia da obsolescência programada. Vocês acham que os celulares de vocês não têm obsolescência programada? Vocês não são tão jovens assim. Então uma bateria ultra durável é ótima para o consumidor, mas é um desafio para modelos tradicionais de negócio. Então não é coincidência que esse avanço venha de fornecedor. Vocês estão entendendo? Ela não é uma montadora CATL, é um fornecedor. Ela quer botar um produto muito durável. Ótimo para eu e você que somos consumidores. E agora o engraçado de tudo, como é que fica o Brasil nessa história, né? Essa parte fica muito interessante. O Brasil ainda discute nióbio, grafeno, promessas milagrosas, enquanto que isso, a maior fabricante do mundo avança passo a passo, resolvendo problemas reais, sem discurso, sem marketing exagerado, sem promessa vaga. A inovação relevante não vem de slogan, vem de engenharia aplicada. Isso então significa para a gente que os problemas acabaram-se, como o Chapolin fala? Não, ainda existem muitos desafios. Existe também um custo inicial, uma tecnologia nova. Pode sair caro agora. Temos uma escala industrial ainda para avançar. Existe adaptação a diferentes plataformas. Comportamento em climas extremos, que não foi falado ainda pelo que eu pesquisei. Além disso, o uso real nunca é laboratório, mas o salto tecnológico é legítimo. Então, o que pode mudar daqui para frente? Se essa tecnologia se confirmar em produção em larga escala, nós veremos aqui carros elétricos com 15, 20
30 anos de vida útil, vão durar mais que os carros a combustão, menos descarte prematuro, maior reaproveitamento da segunda vida, queda estrutural no custo por quilômetro rodado. Quantos benefícios iremos ganhar só com essa notícia? Isso é mais importante do que autonomia absurda ou até recarga ultra rápida de meia hora, de 40 minutos. Vocês estão entendendo? Então uma bateria dessa autocurável da CATL não é um milagre, mas também não é marketing vazio. Ela não vai eliminar a degradação, mas ataca exatamente o que mais limita a vida útil das baterias atuais. Então o número de 1,8 milhões de quilômetros precisa ser lido com cautela, mas a direção da tecnologia é bem clara. Menos medo daqui para frente, mais durabilidade, maior racionalidade. E quando a engenharia avança nesse nível, o discurso precisa também acompanhar, sem exagero e sem torcida para marca nenhuma. Então aqui, no Artifícios Automotivos, a gente acaba separando aqui uma promessa, eu faço vários vídeos aqui contextualizando promessas fakes e tudo mais. Mas essa aqui é uma realidade e essa promessa, dessa vez, tem fundamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, o que eu peço para vocês? Like, tá? É o mais importante. Quando vocês clicam aqui no like, acaba aparecendo também um hype para a maioria das pessoas. Se não aparecer, tudo bem, mas se aparecer, clica também no hype. Isso ajuda muito mais que um like e o compartilhamento, tá ok? Também sempre deixo na descrição link de acessórios para a mobilidade elétrica e também mecânica em geral. Se vocês quiserem, dê uma olhada aqui no link de afiliados na descrição do vídeo. E vou deixar aqui 2 vídeos aqui ao lado para o quê? Continuar aumentando essa consciência técnica de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.